Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Estou aqui para a gente finalmente, começar, dar início à leitura dirigida do livro O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. A leitura dirigida vai ser feita da seguinte forma: toda quarta-feira eu vou fazer a leitura dirigida de um capítulo do livro, Vai ser um capítulo por semana. Aí eu vou fazendo a leitura, vou comentando, E eu gosto de fazer isso de uma forma, assim, muito natural, A hora que eu vejo que tem alguma coisa ali que eu acho que é importante eu comentar, eu faço algum comentário. E assim a gente vai levando, E aí, eu acho muito importante vocês também, apesar de ser gravado, depois vocês comentar, falar o que vocês acharam, falar se gostaram, se não gostaram, se tiver alguma dificuldade no entendimento, se acha que eu tenho que mudar alguma coisa, porque aí a gente vai transformando à medida que a leitura vai acontecendo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Augusto Cury, um pouco sobre o livro e vou fazer a leitura do primeiro capítulo do livro, Então vamos lá. Esse livro é o 4º livro de ficção e o 22º livro do Augusto Cury, E é o mais famoso e um dos que eu mais gosto. Então, segundo o autor mesmo diz, os seus livros, eles não têm o objetivo de contar a história para entreter, para distrair as pessoas, mas para excitar a emoção, Para incentivar as pessoas a pensarem sobre as emoções. E todos eles têm teses psicológicas, sociológicas e filosóficas, E ele não tira aquilo do nada, aquilo ali foi tirado de algo que ele leu, de algo que ele aprendeu. E os livros dele, eles têm a intenção de provocar o debate, para a gente pensar e debater sobre muitas questões, viajar no mundo das ideias e ultrapassar as fronteiras do preconceito. Muitas pessoas não entendem por que os livros do Augusto Cury fazem tanto sucesso, são tão procurados, até porque ele não faz propaganda. Muito difícil a gente ver alguma propaganda dele em algum lugar, ele fazendo alguma propaganda de algum livro dele. E ele também é uma pessoa de uma vida social reclusa, Ninguém sabe quem são os filhos dele, ninguém sabe se ele é casado, ninguém sabe onde que ele frequenta, Ele não é uma pessoa que aparece, e isso estranha, Porque como uma pessoa que vive de vender livro, que vive disso, não aparece, não divulga e não aparece, e faz tanto sucesso. Ele acredita que isso acontece por causa das viagens realizadas através dos livros dele pelas profundezas da mente humana, Porque aí todo mundo começa a compreender muita coisa, entender muita coisa do funcionamento da mente humana através dos livros dele. E ele fala que esse livro, ele tem muitos pensamentos que foram esculpidos depois de terem sido escritos, reescritos, irem e voltarem na mente dele. Enquanto ele escrevia esse livro, ele foi bombardeado por muitos questionamentos, mas ele também riu muito e repensou muitas das suas loucuras. Todos nós temos as nossas. Esse livro, ele passeia pelos vales da drama e da sátira, Ele é dramático, ao mesmo tempo ele é sarcástico, pela tragédia dos que perderam e pela ingenuidade dos que fizeram da existência o picadeiro de um circo, O tragédia de quem morreu, de quem perdeu alguma chance de viver alguma coisa importante, ele fala da ingenuidade de quem fez da existência um picadeiro do circo, Aquelas pessoas que queriam mostrar que tinha uma vida perfeita ou que correram atrás de alguma coisa que nunca encontraram. O personagem principal, ele tem uma ousadia assim, que a gente não vê mais em lugar nenhum, Ele esconde muitos segredos. Nada nem ninguém consegue controlar os gestos dele e as palavras, a não ser a própria consciência. Ele é movido pela consciência, Ele sai gritando aos 4 ventos que as sociedades modernas se tornaram um grande manicômio global, onde o normal é ser ansioso e estressado e o anormal é ser saudável, tranquilo e sereno. Parece que a gente tem essa impressão, que a gente está vivendo um tempo em que quem é tranquilo, quem é sereno,
quem é calmo, quem vive a vida tranquilo, quem é saudável, né? Quem não tá correndo, não tá estressado, não tá brigando, não tá gritando com alguém, parece que não é normal. E ele instiga, né? O personagem principal, ele instiga o tempo inteiro a mente de todo mundo, né? Seja nas ruas, nas empresas, nos shoppings, nas escolas, com o método socrático. O método socrático, né, é um método usado muito na psicologia, inclusive eu uso muito, para a gente poder entender o que está acontecendo com a pessoa. Então é aquilo assim, que pergunta uma coisa, depois pergunta outra, depois pergunta outra, depois pergunta outra. São muitas perguntas que a gente faz com objetivo só, com o objetivo com que a pessoa pense e fale sobre determinado assunto. E enche as pessoas com inumeráveis perguntas. E às vezes a pessoa fica tão envolvida naquilo ali que até esquece os problemas. O Augusto Cury, ele sonha que esse livro possa ser lido não apenas pelos adultos, mas também pelos jovens. Porque para ele, os jovens eles estão se tornando passivos do sistema social, né? Eles não são mais arrebatados pelos sonhos e pelas aventuras, né? Eles tornaram-se consumidores de produtos e serviços e não de ideias. Eu também tenho essa visão. Entretanto, consciente ou inconscientemente, todo mundo quer uma vida regrada a emoções borbulentas, né? Todo mundo quer viver emoções fortes, até os bebês, né? Quando eles tentam sair do berço, eles estão querendo viver alguma coisa diferente. Mas aonde a gente acha essas emoções em abundância, né? Em que espaço da sociedade em que essas emoções estão? Alguns pagam muito caro para conseguir, mas vivem angustiados, né? Outros se desesperam em busca de fama e reputação, mas morrem entediados. Outros ainda escalam montanhas íngremes e perigosas, mas aí no outro dia já está angustiado de novo. Na contramão da massacrante rotina social estão os personagens dessa história. Eles viverão altas doses de adrenalina diariamente. Cada capítulo desse livro, né, a gente fica querendo saber o que vai acontecer no outro, porque pode acontecer de tudo. Entretanto, o negócio de vender sonhos, ele tem um preço. E por isso os riscos e vendavais que acompanharão, né, os personagens durante essa história. Gente, o primeiro capítulo desse livro, ele chama O Encontro. E ele começa narrando que em uma sexta-feira, às 5 da tarde, pessoas apressadas, como realmente acontece nesse horário, numa cidade grande, pararam e se aglomeravam no entroncamento central de uma grande metrópole. Todo mundo olhava para o alto, aflito, e de repente veio um som de carro de bombeiro que invadiu a cabeça de todo mundo, né? Porque quando o bombeiro está passando com a luz ligada, quer dizer que está acontecendo alguma coisa grave, né? Alguém está em perigo. Uma ambulância procurava furar o trânsito engarrafado para se aproximar do local. Os bombeiros chegaram com rapidez e isolaram a área, impedindo os espectadores de aproximar de um dos maiores aglomerados empresariais do mundo. As pessoas se entreolhavam e os que chegavam pouco a pouco traziam no semblante uma interrogação. O que está acontecendo? Que movimento era aquele? As pessoas apontavam para o alto e no 20º andar, num parapeito de um belo edifício de vidro espelhado, tinha uma pessoa falando que ia suicidar. Mais um ser humano que queria abreviar a já brevíssima existência. Mais uma pessoa planejando desistir de viver. E como isso é triste, né, gente? Era um tempo saturado de tristeza, né? Nessa época, muita gente morria interrompendo a própria vida, mais do que em guerras e homicídios. Inclusive hoje, a taxa de suicídio é maior no Brasil, é maior do que a morte, né? Em guerra e em homicídio. Mais pessoas tiram a própria vida do que pessoas são assassinadas. Isso é muito sério. Os números deixavam assustados os que refletiam sobre eles. A experiência do prazer havia se tornado larga como um oceano.
mas tão rasa quanto um espelho d'água. Então as pessoas ficam buscando tanta felicidade, tanta felicidade, tanta felicidade, e quando elas têm um momento de felicidade, ela passa tão rápido que parece que a pessoa nem sente, e aí ela fica buscando aquilo de novo. O sistema social assolava não apenas os miseráveis, mas também os abastados. O suicida, né, desse livro, era um homem de 40 anos, rosto bem torneado, sobrancelhas fortes, pele de poucas rugas, cabelos grisalhos, semilongos e bem tratados. Então, parecia que era uma pessoa de elite, né? Uma pessoa de posses. O seu intelecto, esculpido por muitos anos de instrução, agora se resumia a pó. Das 5 línguas que falava, nenhuma lhe fora útil para falar consigo mesmo. Nenhuma lhe deu condições de compreender o idioma dos seus fantasmas interiores. Fora asfixiado por uma crise depressiva, né? Então, todo o dinheiro, todo o glamour, tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu na vida inteira, não conseguiu tirar ele desse vazio, dessa angústia, né, existencial tão grande que fazia com que ele quisesse tirar a própria vida. Ele vivia sem sentido, nada o encantava. Naquele momento, apenas o último instante parecia traí-lo, né? A única coisa que chamava a atenção dele era aquele instante que ele estava vivendo. Esse fenômeno monstruoso, que costumamos chamar de morte, e parece tão aterrorizante, mas para ele era também uma solução mágica para aliviar os transtornos humanos. Então, a pessoa que está no estado de sofrimento mental muito grande, que está com o emocional muito abalado, que está doente emocionalmente, às vezes ela vê na possibilidade da morte uma forma de resolver esse problema, de ficar livre desse sofrimento. Nada parecia tirar daquele homem a ideia de acabar com a própria vida. Ele olhou para cima, como se quisesse se redimir do seu último ato, olhou para baixo e deu 2 passos apressados, sem se importar em despencar. Parece que ele não estava nem aí. A multidão sussurrou de medo, pensando que ele saltaria. Alguns observadores mordiam os dedos de tensão, outros nem piscavam os olhos, para não perder detalhes da cena. O ser humano detesta a dor, né? A gente foge da dor o tempo inteiro, mas tem uma fortíssima atração por ela. Rejeita os acidentes, as mazelas e misérias, mas eles seduzem a sua retina. Parece que a gente não quer viver, mas a gente quer ver, né? A gente quer presenciar aquilo, mas a gente não quer que aconteça com a gente. Outros nem piscavam os olhos para não perder detalhes da cena. O desfecho daquele ato trazia angústia e insônia aos espectadores, mas eles resistiam em abandonar a cena de terror, né? Eles sabiam que se aquilo realmente se concretizasse, seria muito triste, eles ficariam abalados com aquilo, mas mesmo assim estava todo mundo lá. Em contraste com a plateia ansiosa, os motoristas parados no trânsito estavam impacientes e buzinavam sem parar. Alguns colocavam a cabeça para fora da janela e gritavam: pula logo e acaba logo com esse show. Né? Porque aí quem estava com pressa andando de um lado para o outro queria chegar e não entendia, né? Não queria entender por que aquilo estava atrapalhando a vida dele. Os bombeiros e o chefe de polícia subiram até o topo do edifício para tentar convencer o suicida a mudar de ideia. Não conseguiram nada. Diante do fracasso, um renomado psiquiatra foi chamado às pressas para realizar a empreitada. O médico tentou conquistar a confiança do homem, estimulou-o a pensar nas consequências daquele ato, mas nada. O suicida estava farto de técnicas, já havia feito 4 tratamentos psiquiátricos mal-sucedidos. Aos berros, ameaçava: mais um passo e eu pulo. Então, gente, né? Tentar de tudo para tirar o homem de lá. Só que a pessoa que está naquele, que quer suicidar, que está com essa intenção, ela já pensou em tudo que pode acontecer, ela já pensou em tudo que ela está deixando. Ela é um ato, apesar de um ato de desespero, é um ato consciente. E como esse senhor, ele já tinha ido em alguns psiquiatras, não tinha gostado, não tinha resolvido, então ele meio que teve pavor de psiquiatra. Só de falar que era psiquiatra, ele já não ia ouvir o que ele estava falando.
tinha uma única certeza: a morte o silenciaria. Pelo menos acreditava que sim. Então, na cabeça dele, ele ia morrer e ia resolver os problemas. Sua decisão estava tomada, com ou sem plateia. Sua mente se fixava em suas frustrações, ele remoía suas mazelas, alimentava a fervura da sua angústia. Então, naquele tempo, ele só ficava pensando tudo de ruim que ele fez e tudo que fez com que ele tomasse essa decisão. Enquanto se desenrolavam esses acontecimentos no alto do prédio, apareceu sorrateiramente um homem no meio da multidão pedindo passagem. Aparentemente, era mais um caminhante, né? Mais uma pessoa ali. Só que mal vestido, vestia uma camisa azul de mangas compridas, desbotada, com algumas manchas pretas. E um blazer preto amassado. Não usava gravata. A calça preta também estava amassada. Parecia que não via água há uma semana. Cabelos grisalhos ao redor da orelha, um pouco compridos e despenteados. Barba relativamente longa, sem cortar há algum tempo. Pele seca e com rugas sobressaltadas no contorno dos olhos e nos vincos do rosto, evidenciando que às vezes dormia ao relento. Tinha entre 30 e 40 anos, mas aparentava mais idade. Não expressava ser uma autoridade política nem espiritual, e muito menos intelectual. Sua figura estava mais próxima de um desprivilegiado social do que de um ícone do sistema. Sua aparência, sem magnetismo, contrastava com os movimentos delicados dos seus gestos. Ele tocava suavemente no ombro das pessoas, abria um sorriso e as pessoas deixavam ele passar. As pessoas não sabiam descrever a sensação que tinham ao ser tocadas por ele, mas eram estimuladas a abrir espaço. O caminhante aproximou-se do cordão de isolamento dos bombeiros. Foi impedido de entrar, mas, desrespeitando o bloqueio, olhou para os que estavam ali e falou: eu preciso entrar, ele está me esperando. Então, gente, isso não é a figura de alguém que a gente espera que vá fazer alguma coisa no momento desse, né? A aparência dele seria de um mendigo, de um morador de rua. Então, era uma pessoa que não ia ter muito crédito. Os bombeiros o olhavam de cima a baixo e balançavam a cabeça. Parecia mais alguém que precisava de assistência do que uma pessoa útil numa situação tão tensa. Perguntaram o seu nome e ele disse que não importava. Daí perguntaram o que haviam chamado e ele disse: você saberá. E se demorarem me interrogando, terão que preparar mais um funeral. Os bombeiros começaram a suar. Um tinha síndrome do pânico e o outro tinha insônia. A última frase do misterioso homem os perturbou. Ousadamente, e ele não viu nada e passou ali e foi embora. E aí ninguém também tentou conter ele, porque eles pensavam assim: pode ser que seja um psiquiatra, né, um psiquiatra meio excêntrico ou algum parente dele. Chegando ao topo do prédio, ele foi barrado pelo chefe da polícia, que foi muito grosseiro, mandando que ele parasse e dizendo que ele não poderia estar ali. E que era para ele descer. Mas aí ele olhou para ele e falou: como não posso entrar se eu fui chamado? Então ele falava isso muito, né? Eu tô aqui porque eu fui chamado, alguém me chamou aqui, eu preciso estar aqui. E aí o chefe da polícia, o psiquiatra e os bombeiros começavam a olhar um para o outro para ver se descobria quem tinha chamado aquele homem. E aí eles se distraíram e o homem passou. O homem foi para frente. E aí, quando eles viram, ele estava muito perto do homem que estava querendo suicidar. E aí não dava mais para fazer nada. Qualquer advertência que fizessem contra ele poderia desencadear um acidente, levando o suicida a executar a sua intenção. Então, qualquer coisa que eles fizessem ali podia fazer o homem pular. Tensos, eles preferiram aguardar o desenrolar dos fatos. O homem chegou sem pedir licença e sem perturbar com a possibilidade de o suicida ser tirado do edifício. Então ele chegou ali, assim, não estava preocupado, parece que ele tinha certeza que não ia acontecer nada.
Pegou o homem de surpresa, ficando a 3 metros dele. Ao perceber, o homem que ia suicidar gritou: vai embora, senão eu vou me matar. O forasteiro ficou indiferente a essa ameaça. Com a maior naturalidade do mundo, ele sentou no parapeito do prédio, tirou um sanduíche do bolso do paletó e começou a comer devagarzinho. Entre uma mordida e outra, ele assoviava uma música feliz da vida, como se estivesse lá na varanda da casa dele. Aí o suicida ele ficou muito abalado, né? Aí ele se sentiu desprivilegiado, afrontado, desrespeitado nos seus sentimentos. E aí ele começou a gritar: pare com essa música, eu vou me jogar. Daí o homem olhou para ele e respondeu: você quer fazer o favor de não perturbar o meu jantar? E deu mais umas boas mordidas, mexendo as pernas com prazer. Em seguida, olhou para o suicida e fez um gesto, oferecendo-lhe um pedaço. Ao ver esse gesto, o chefe da polícia tremeu, tremeu das bases, pensou assim: agora acabou. O psiquiatra estatelou os olhos e o chefe dos bombeiros franziu a testa, perplexo. Gente? Porque assim, o que é que um suicida quer? Por mais que ele esteja sofrendo muito, ele quer que quem esteja ali entenda a dor dele. Então ele não entende uma pessoa tá ali do lado dele e não tá nem aí pro que ele tá sofrendo. O suicida ele ficou sem reação e pensou: não é possível. Achei alguém mais doido do que eu. Ver alguém comer um sanduíche com prazer diante de quem estava para se matar era uma cena surreal, que acho que a gente não vê nem em filme. Parecia extraída de um filme. O suicida fechou os olhos, aumentou um pouco a frequência respiratória e contraiu ainda mais os músculos da face. Não sabia se jogava, se gritava, o que ele fazia. Ofegante, ele pediu para o homem sair, senão ele ia se atirar, ficando em um fio de cair. Ele ficou assim, bem no parapeito mesmo. Parecia que dessa vez ele realmente ia pular e ia morrer. A multidão sussurrou apavorada e o chefe de polícia colocou as mãos nos olhos para ver a desgraça. Então eles pensaram assim: não tem jeito, esse homem vai pular mesmo, não tem mais o que fazer. Todos esperavam que, para evitar o acidente, o estranho homem se retirasse imediatamente de cena, que ele saísse. Ele poderia dizer, como fizeram o psiquiatra e o policial: não faça isso, eu vou embora. Ou dar um conselho do tipo: a vida é bela, você pode superar os seus problemas, você tem muitos anos pela frente. Entretanto, ele se colocou rapidamente em pé e, de assombro para todos, principalmente para o suicida, ele recitou um poema filosófico em voz alta. Então, em vez dele lá tentar aconselhar, tentar falar para ele não fazer, ele só foi lá, passou na frente dele e começou a recitar um poema. E o poema falava assim. Aí ele declamava o poema olhando para o céu e apontava as mãos na direção do suicida. Seja anulado no parêntese do tempo um dia em que este homem nasceu. Que na manhã desse dia seja dissipado o orvalho que umedece a relva, que seja retida a claridade da tarde que trouxe júbilo aos caminhantes. Que a noite em que este homem foi concebido seja usurpada pela angústia. Resgate-se dessa noite o brilho das estrelas que pontilhavam o céu. Recolham-se da sua infância seus sorrisos e seus medos. Anulem-se da sua meninice, suas peripécias e suas aventuras. Risquem-se da sua maturidade seus sonhos e pesadelos, sua lucidez e suas loucuras. Após ter recitado o poema a plenos pulmões, muito alto, ele expressou um ar de tristeza e, abaixando o tom de voz, disse o número 1, sem dar qualquer explicação. Parou de falar o poema e falou 1. Tampouco o policial sabia como reagir. Seria melhor intervir ou continuar acompanhando o desenrolar dos fatos? O chefe dos bombeiros olhou para o psiquiatra pedindo explicações. Aí o psiquiatra também não sabia o que fazia e falou: não conheço nada na literatura sobre anular a existência e recolher sorrisos. Não entende poesia. Deve ser mais um maluco, o que o psiquiatra falou. E o suicida ficou pasmado, igual todo mundo, porque não é algo que a gente espera que vai acontecer. Quase em estado de choque. As palavras daquele homem ecoaram em sua mente sem que ele lhes desse permissão.
E indignado, ele reagiu com violência. Quem é você para querer assassinar o meu passado? Que direito tem de destruir a minha infância? Que ousadia é essa? Após agredir o invasor com essas frases, caiu em silêncio e pensou: mas será que não sou eu que sou o autor desse assassinato? Né? Então ele ficou perplexo daquele homem ter falado aquilo. Ele falou: mas quem é você, né, para assassinar a minha infância, para falar uma coisa dessa? E depois ele percebeu que quem estava assassinando tudo que ele viveu era ele mesmo. Mas lutava para acabar com qualquer ponderação. Vendo concentrado, o misterioso homem teve atrevimento de provocá-lo ainda mais. Cuidado, pensar é perigoso, principalmente para quem quer morrer. Se quiser se matar, não pense. O suicida ficou embaraçado. Ele fora fisgado pelo invasor. Então, assim, ele estava vendo que aquilo que o homem estava falando estava fazendo sentido para ele. Né? E pensou: esse sujeito está me encorajando a morrer ou o quê? Será que estou diante de um sádico? Será que ele quer ver sangue? Porque aí ele já não sabia se ele queria ajudar ele ou se ele queria que ele morresse mesmo. Aí ele sacudiu a cabeça, como se assim pudesse interromper os seus devaneios, mas os pensamentos sempre traem os desejos impulsivos. Percebendo a confusão mental do suicida, o estranho homem falou com suavidade: não pense, porque se você pensar, vai perceber que quem mata comete homicídios múltiplos. Mata primeiro a si e depois aos poucos os que ficam. Se pensar, entenderá que a culpa, os erros, as decepções e as desgraças são privilégios de uma vida consciente. A morte não tem esses privilégios, né? Gente, isso é uma verdade muito grande, porque quem morre, ela não mata só ela mata um pouco todo mundo que convivia e que gostava daquela pessoa, né? E ela mata também, ela mata a culpa, ela mata os erros, ela mata as angústias, ela mata os ressentimentos, mas aí a pessoa ela não tem, né, a possibilidade de repensar e nem de tomar decisão nenhuma, né? A morte não te dá essa alternativa. Em seguida, o forasteiro saiu do estado de segurança e passou para o de angústia. Disse o número 4 e começou a mexer a cabeça. O suicida ficou paralisado. Queria rejeitar as ideias do forasteiro, mas elas pareciam um vírus penetrando nos círculos da sua mente. Porque como ele foi a única pessoa que falou a verdade para ele, ele começou a ver que aquilo estava fazendo sentido. Que palavras eram aquelas? Perturbado e tentando resistir às reflexões, enfrentou o forasteiro. Quem é você que, em vez de me poupar, me confronta? Por que não me trata como um miserável doente mental digno de pena? E aumentando o tom de voz, ele começou a gritar: cai fora, sou um homem completamente acabado. Em vez de se intimidar, o estranho homem perdeu a paciência e disse: quem disse que você é uma pessoa frágil ou um pobre deprimido que esgotou o prazer de viver? Ou um desprivilegiado, ou um frustrado, ou um doente que não consegue carregar o peso das suas perdas? Para mim, você não é nada disso. Para mim, você é apenas um homem orgulhoso, preso na sua gaiola emocional, alienado de misérias maiores que a sua. Então, assim, ele falou para ele que para ele não era uma pessoa digna de pena, porque o suicida, ele acha que todo mundo tem que ter pena dele, todo mundo tem que ter dó, né? E aí o que ele falou? Que não, que ele era uma pessoa igual a qualquer outra, só que ele era, né, egoísta e covarde porque ele não estava querendo enfrentar os problemas dele, né? E estava fechando os olhos para problemas que fossem muito maiores do que eles. Quem é você para me chamar de orgulhoso? Um prisioneiro em minha gaiola emocional. Quem é você para dizer que estou alienado de sofrimentos maiores que os meus? Ele sentia-se alvejado no peito, sem ar. O intruso acertara na mosca. Os seus pensamentos penetravam como um raio nas profundezas da sua mente. Naquele momento, o triste homem pensou no seu pai, que lhe esmagara a infância, lhe causando muita dor. Seu pai emocionalmente distante, alienado, enclausurado em si mesmo. Mas o suicida não tocava nesse assunto com ninguém. Era-lhe extremamente difícil lidar com as cicatrizes do passado. Atingido por essas recordações angustiantes, disse em tom mais ameno, com lágrimas nos olhos: cale-se, não fale mais nada.
Deixe-me morrer em paz. Ao perceber que havia tocado numa ferida profunda, o homem que o questionava diminuiu também o tom de voz. Eu respeito a sua dor e não posso elaborar nenhuma frase, nenhuma tese sobre ela. Sua dor é única e é a única que você consegue realmente sentir. Ela te pertence e a mais ninguém. Essas palavras iluminaram os pensamentos do homem, quase em prantos. Ele entendeu que ninguém pode julgar a dor dos outros. Compreendeu que a dor do seu pai era única e, portanto, não poderia ser sentida ou avaliada por mais ninguém a não ser por ele mesmo. Sempre condenava veementemente o seu pai, mas começou a vê-lo pela primeira vez com outros olhos. Nesse instante, para sua surpresa, o intruso lhe disse algumas palavras que era difícil dizer se eram elogios ou críticas. Para mim, você também é um ser humano corajoso, porque tenta esmagar o seu corpo em troca de uma longa noite de sono no claustro do seu túmulo. E é sem dúvida uma bela ilusão. E interrompeu seu discurso para que o suicida se desse conta das consequências imprevisíveis do seu ato. Mais uma vez, o homem deprimido interrogou-se sobre aquela estranha figura que havia surgido para atrapalhar os seus planos. Que homem era esse? Que palavras? Uma noite de sono eterno no claustro de um túmulo. Essa ideia lhe causava repugnância. Não, gente, a pessoa que quer suicidar, ela não pensa nisso, que eu vou morrer, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, que nunca mais eu vou voltar. Ela quer acabar com aquele sofrimento, não quer viver aquilo mais e que se dane. Aí ele falou, não vejo motivo para continuar essa merda de vida. Foi o que ele falou, né? Atormentado pelas ideias que vinham sem pedir licença. O forasteiro calibrou o potente voz e confrontou. Merda de vida? Mas que ingratidão! O seu coração, nesse instante, deve estar querendo rasgar o seu tórax e protestar com lágrimas de sangue o extermínio da vida. E, de repente, ele mudou o timbre, tentando traduzir a voz do coração. E ele falou com o suicida como se fosse o coração dele. Não, não. Tenha compaixão de mim, eu bombeei o seu sangue incansavelmente milhares de vezes. Supri suas necessidades. Fui seu servo sem reclamar. E agora você quer me calar, sem nem me dar o direito de defesa? Eu fui o mais fiel dos escravos. E qual é o meu prêmio? Qual a minha recompensa? Uma morte estúpida. Você quer interromper a minha pulsação só para estancar o seu sofrimento. Mas que tremendo egoísta você é. Quem me dera eu pudesse bombear coragem, enfrenta a vida, seu egocêntrico. E instigando o suicida, pediu que ele prestasse atenção no peito para perceber o desespero do seu coração. Aí o homem sentiu a camisa dele começar a vibrar, tanto que o coração estava batendo forte. Ele não tinha notado que seu coração estava quase explodindo. Parecia que, de fato, estava gritando dentro do peito. Mas, quando parecia derrotado, mostrou pouco da determinação que lhe restava. Eu já me sentenciei à morte, não há esperança. O maltrapilho, então, lhe deu um golpe derradeiro. Você se sentenciou? Você sabia que o suicídio é a condenação mais injusta? Porque quem se mata executa contra si mesmo uma sentença fatal sem ao menos se dar o direito de defesa. Por que se autocondena sem se defender? Por que não se dá o direito de argumentar com seus fantasmas, encarar as suas perdas e lutar contra as suas ideias pessimistas? É mais fácil dizer que não vale a pena viver. Você é realmente injusto consigo mesmo. Então, assim, o suicida, ele não tem coragem de lidar com as questões emocionais dele, né? Enfrentar os fantasmas, enfrentar os medos, enfrentar as angústias. Então, ele acha mais fácil acabar com tudo, porque morrendo ele não precisa enfrentar, né? Então, isso acaba sendo uma atitude egoísta. O estranho demonstrava saber sem maestria que os que tiram a própria vida, ainda que planejem sua morte, não têm consciência das dimensões do fim da existência. Sabia que se vissem o desespero dos íntimos e as consequências indecifráveis do suicídio, voltariam atrás e se defenderiam. Sabiam que nenhuma carta ou bilhete poderia ser atestado de defesa.
O homem do topo do edifício havia deixado uma mensagem para o seu filho, tentando explicar o inexplicável. Ele também já tinha comentado com seus psiquiatras e psicólogos sobre suas ideias de suicídio. Fora analisado, interpretado, diagnosticado e outras muitas teses sobre suas deficiências metabólicas e cerebrais, bem como fora encorajado a superar seus conflitos e ver seus problemas sobre outros ângulos. Mas nada tocava aquele coração rígido e intelectual. Nenhuma dessas intervenções ou explicações o tirou do seu atoleiro emocional. O homem era inacessível, mas estava pela primeira vez atordoado pela pessoa estranha que o confrontava no topo do edifício. A julgar pelas vestes e pela aparência humilde, tratava-se de um miserável que pedia esmolas. Contudo, as ideias e o discurso deixavam entrever um especialista em abalar mentes impenetráveis. Suas palavras geravam mais inquietação do que tranquilidade. Parece que sabiam que sem inquietação não há questionamento e que sem questionamento não se encontram alternativas, não se abre o leque de possibilidades. Então, gente, às vezes, né, essa não é a figura, né, não é o trajar, né, de uma pessoa que a gente espera que vai conseguir ajudar alguém nessa situação. E às vezes é até por isso que ajuda, né? Porque a pessoa para ouvir. Ele parou para ouvir o que aquele homem falou, porque às vezes se aquele homem chegasse fardado ou chegasse muito bem vestido, às vezes ele nem ia dar atenção para ele. A ansiedade do suicida aumentou tanto que ele acabou por decidir fazer ao forasteiro uma pergunta. Ele esperou muito tempo para perguntar, pois havia presumido, pelos primeiros embates, que entraria num campo minado. E entrou. Quem é você? O suicida ansiava por uma resposta curta e clara, mas ela não veio. Em vez disso, mais uma rajada de indagações. Quem sou eu? Como você ousa perguntar quem sou eu se você não sabe quem é você? Quem é você que procura na morte silenciar sua existência diante de uma plateia assombrada? Tentando desdenhar do homem que o interpelava, o suicida retrucou com um tom sarcástico. Eu, quem eu sou? Sou um homem que em poucos momentos deixará de existir, e já não saberei quem sou ou quem fui. Pois eu sou diferente de você, porque você parou de procurar a si mesmo. Tornou-se um Deus, enquanto eu diariamente me pergunto quem sou, e mostrando astúcia, fez uma pergunta. E quer saber qual a resposta que encontrei? O suicida, constrangido, abaixou a cabeça, dizendo que sim. E aí o forasteiro continuou. Eu lhe respondo se primeiramente me responder. De que fonte filosófica, religiosa ou científica você bebeu para defender a tese de que a morte é o fim da existência? Somos átomos vivos que se desintegram para nunca mais resgatar a sua estrutura? Somos apenas um cérebro organizado ou temos uma psique que coexiste com o cérebro e transcende os seus limites? Que mortal sabe? Você sabe? Que religioso pode defender seus pensamentos se não usar o elemento da fé? Que neurocientista pode defender seus argumentos se não usar o fenômeno da especulação? Que ateu ou agnóstico pode defender suas ideias sem margem de segurança e sem distrações? Então, o forasteiro virou para ele e falou assim, como é que você tem certeza que você vai morrer e acabou? Você sabe? Porque ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer. E qual que é a certeza que eu tenho? Que eu vou morrer e vai ficar tudo bem? O forasteiro parecia ter conhecido e ampliado o método socrático. Fazia intermináveis indagações. O suicida ficou atordoado com essa explosão de perguntas. Era um ateu, mas descobriu que seu ateísmo era uma fonte de especulação. Como muitos normais, falava de teses sobre esses fenômenos com uma segurança insustentável, sem nunca debatê-las isentas de paixões e tendências. Porque sempre que ele falava do ateísmo, ele falava baseado naquilo que ele acreditava, e naquilo que ele tinha vivido. O homem de roupas velhas e semblante cansado dirigia sua máquina de perguntar também a si mesmo. E antes de receber qualquer resposta definitiva ou provisória de quem o ouvia, deu um ultimato. Somos dois ignorantes. A diferença entre nós
é que eu reconheço que eu sou. Bom, gente, hoje a gente fica por aqui, o primeiro capítulo, e espero vocês quarta-feira que vem. Tudo de bom aí para todo mundo.